A Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida apresenta por que é melhor trocar os hábitos alimentares do que tentar fazer controle calórico. Apreciamos e sentimos enorme satisfação em falar das vantagens do nosso método, porque utilizamos a eficácia da nutrição para melhorar a qualidade e a expectativa da vida de todos os que possuem estes interesses e acreditam na possibilidade de viver sem doenças e remédios. Também nos encanta que os resultados diferenciados e surpreendentes que pesquisamos e prometemos por mais de 30 anos aconteçam imediata e intensamente com todos os que se relacionam com a gente. Depois, as pessoas nos dizem que no começo nem acreditaram em algumas de nossas promessas de melhora, do tempo em que elas ocorreriam, da praticidade, do prazer intenso, do baixo custo, de tão entusiasmantes e diferenciadas que são. Mas nos contam que pensavam assim: mesmo que as melhoras não sejam tão rápidas, que as orientações não sejam assim tão práticas, nem tão prazeroso, porque depois a gente se acostuma, que o custo não seja assim tão baixo, mas que melhore pelo menos um pouco, e ainda assim mesmo que não ocorram de verdade, já terá valido a pena o conhecimento do método, de como praticá-lo do meu jeito, no meu tempo, escolhendo como fazer em cada ocasião e situação. As pessoas pensam e reagem assim porque o nosso método contraria absolutamente tudo o que prometemos e que elas dispõem e conhecem principalmente através da propaganda televisiva e do famoso boca a boca. E a sua repetição maciça e frequente, especialmente nos programas com auditório público-alvo feminino, as leva a achar que não existe nada melhor. Assim, se conformam com a mediocridade na obtenção e na demora dos resultados, custos altos e muitos sofrimentos. Tudo em função do argumento comum de que as coisas boas são mesmo difíceis e muito complicadas. Nosso entendimento e nossas ações são completamente diferentes sobre os temas relacionados com a qualidade de vida, porque somos profundamente fundamentados no que acontece quando as leis naturais são obedecidas, e estudamos intensamente todas as necessidades humanas com as melhores maneiras de satisfazer cada uma delas. Veja o seguinte exemplo. Quando você quer espantar a escuridão, você acende a luz, ainda que seja uma vela, certo? Não resolve reclamar, não resolve colocar a culpa em alguém, seja quem for. Não adianta fazer qualquer outra coisa, porque a escuridão não desaparecerá de nenhuma outra maneira. E comprovando o absolutismo do que acabamos de afirmar, todas as vezes em que acendeu a luz, jamais aconteceu numa única vez sequer da escuridão não desaparecer, certo? Então, demonstro através deste exemplo simples e inquestionável entre fatores excludentes absolutos, quando um exclui totalmente o outro ao ser utilizado com objetivos bem definidos e corretos, como os resultados na qualidade e na expectativa da vida atendem o que desejamos com rapidez e facilidades para viver melhor. Então, é só utilizar a mesma regra como exemplo dos efeitos excludentes da luz em relação à escuridão, com os fatores excludentes na qualidade e na expectativa da vida.
As sensações de bem-estar serão sentidas já a partir da primeira refeição, na qual as orientações forem praticadas, e serão tão seguras na sua durabilidade quanto o período no qual a luz estiver acesa, comparativamente aos resultados da exclusão dos hábitos nocivos pelos hábitos sadios, enquanto forem praticados, claro. Quer outro exemplo? Veja as imagens a seguir e avalie estas reações criadas por elas em você. Você está apreciando estas imagens ou elas estão incomodando você? Tuas reações são de atração ou de fuga? Certamente aprecia tanto estas imagens que talvez até se imagine morando nesses locais paradisíacos. Veja agora se essas imagens agradam ou incomodam. Quais são as tuas reações naturais em relação a estas imagens? Já sei que reage de modo completamente oposto às imagens anteriores que detinham fatores geradores de qualidade e maior expectativa da vida, relacionadas com organização, higiene, planejamento, design contrastante das cores, harmonia. Agora, todos aqueles fatores atraentes aos teus sentidos não estão apenas ausentes, mas nestas imagens tão feias, há de propósito muita evidência da desorganização, da sujeira, da presença maciça de fatores relacionados com a produção ou a proximidade da morte. Há tudo que incomoda. Aves carnívoras que se alimentam de cadáveres, mau cheiro e os insetos que não aparecem, mas você sabe que estão presentes e muito numerosos nestes ambientes, como fatores dos quais nossos instintos e sentidos pedem simplesmente manter a máxima distância. Que lições extraímos do contraste entre as primeiras imagens com higiene e organização e estas últimas com fatores opostos totalmente excludentes da anterior, impeditivos da melhor qualidade de vida e redutores comprovados da expectativa da vida? Sabemos que todas as reações que ocorrem com amplitude máxima, como nas imagens favoráveis e nas imagens desfavoráveis, também acontecem estas reações na dimensão mínima, como é o caso das cerca de 100 trilhões de células que constituem teu organismo e dos diminutos 30.000 genes constitutivos do núcleo de cada uma delas. Tuas células são visíveis, na sua maioria, somente com o auxílio do microscópio, quando perceberás ser naturalmente organizadas e higienizadas, e estudando-as, saberá que nelas acontece permanentemente a decisão entre a saúde e a doença. E saberá ainda que, se as estudar, de acordo com os modernos conceitos preventivos, que os alimentos são o principal fator determinante na decisão das suas 100 trilhões de células entre a saúde e a doença. Por quê? Dependendo de como e da maneira que se alimenta, mantém ou destrói sua higiene e organização, dependendo do ambiente criado em cada uma delas a cada refeição. Você é um ser inteligente e sabe que, da mesma forma que aquelas imagens reais, favoráveis em função da higiene e da organização, estas imagens desfavoráveis dos lixões são reais e foram criadas por seres humanos que as escolheram ser assim. E você sabe que possui a faculdade da escolha entre o que organiza e higieniza o ambiente das suas células através de alimentos saudáveis. E sabe das coisas que não são alimento e não podem nutrir, mas são oferecidas de muitas maneiras, todo dia, em todos os lugares. Será muito melhor não adquirir essas coisas não saudáveis, não tê-las próximas, muito menos ingeri-las,
porque da mesma forma que nos lixões apresentados havia todos os fatores contrários à qualidade e à expectativa da vida, como alimentos, criarão nas tuas células um ambiente com resíduos tóxicos, microscópicos, típicos de tudo que não recebe cuidados preventivos. Por isso, o ambiente das células de quem não se cuida pode ser comparado aos lixões apresentados, porque são ambientes muito mais ácidos do que alcalinos, favoráveis ao desenvolvimento maciço dos agentes causadores das doenças que ocasionam a morte, os quais são os vírus, as bactérias, os micróbios, os germes, os fungos, os parasitas e os protozoários. Quer umas poucas evidências que comprovam estas afirmações? Quem não se cuida e ingere qualquer coisa só porque é gostosa, faz das suas células verdadeiros quartos de despejo. Por isso, tem excesso de peso, varizes, celulite, estrias, flacidez, manchas, oleosidade excessiva. Quando sai do banheiro tem que abrir portas e janelas, ligar ventiladores e ar-condicionado ou espalhar produtos que amenizem o mau cheiro, porque o que come e bebe torna seu organismo um imenso lixão. Então, porque nasceu sem saber se alimentar e aprendeu a comer e beber imitando seus cuidadores que pouco ou nada sabiam de nutrição sadia, formou hábitos alimentares que agora precisa trocar, substituir, da mesma forma que troca a escuridão por luz quando decide acendê-la ou quando toma a decisão de higienizar e organizar um quarto de despejo, tornando-o agora habitável, confortável, levando ao desaparecimento dos insetos, do mofo, do mau cheiro que incomodam. Outro exemplo que utilizamos para melhorar a qualidade e a expectativa da vida é a exatidão dos resultados quando reconhecemos sua segurança, aprendendo sobre as causas das doenças e como removê-las para ocorrer a cura. Você sabe que o resultado da soma de 1 mais 1 será sempre 2, e que isto é imutável, inquestionável. Então, trazemos o mesmo raciocínio lógico para os temas relacionados com a qualidade e a expectativa da vida. Ao planejar a inserção dos hábitos alimentares sadios na rotina de qualquer pessoa, porque nossos instintos anseiam pelo melhor, na beleza, na estética, no prazer, na qualidade e na expectativa da vida, a fim de não haver carências nutricionais e vácuos emocionais. Trocamos a mesma proporção e exatidão, porém com vantagens capacitantes funcionais e de bem-estar, hábitos criticamente nocivos por hábitos vantajosamente saudáveis. Estes critérios altamente científicos oferecem resultados tão opostos e diferenciados do controle calórico quanto a comparação em nossos sentidos e instintos entre a luz e a escuridão e também entre os ambientes agradáveis e confortáveis comparados aos lixões apresentados. Assim, quem aprende conosco jamais retorna aos sofrimentos das dietas e dos regimes, shakes, tabelas, fórmulas, recaídas, ansiedade, compulsão, passar fome, efeito sanfona e desistências. Felizes praticantes das nossas orientações, nossos alunos não aguardam ansiosos o final de um período para ser liberados ao retorno do que agride, intoxica e adoece, pois o processo é intensamente prazeroso desde o primeiro olhar e ingestão, sendo, portanto, definitivo para a vida inteira, porque respeita os instintos humanos, nossa anatomia, fisiologia, bioquímica e também a biodisponibilidade dos alimentos. O que aplicamos funciona exatamente assim, porque, segundo a psicanálise, a vida humana pode ser resumida, consciente ou inconscientemente, à busca do prazer e à fuga da dor. Ou seja, para alcançar o melhor da vida, o processo deve ser sempre prazeroso e isento de culpa.
E mais, quando essa pessoa passa a receber somente elogios nos exames e nas consultas dos parentes, dos amigos e até mesmo de desconhecidos, torna-se também um formador de opinião sobre os hábitos alimentares saudáveis e estilo de vida favorável. Então, pare de sofrer e continue com a gente.